7h37, de volta com o Manhã no Ar. E agora, olha, com uma notícia muito grave, a gente está recebendo a informação de que 3 corpos decapitados foram encontrados lá na zona leste da cidade, lá no João Paulo. Essa é uma informação que a gente confirma daqui a pouquinho, que a gente traz mais detalhes ainda na edição de hoje, né, de 3 corpos decapitados, de 3 pessoas decapitadas no João Paulo. A MEI já tem algumas informações. A MEI Chapiama já tem algumas informações. Traz a MEI para a gente aqui, por favor. MEI, se você estiver me ouvindo, MEI, você já está ao vivo no Manhã no Ar. Que informações você tem exatamente já sobre esse caso, sobre essas decapitações? Por favor. Pois é, Manuel, olha, esses 3 corpos possivelmente encontrados decapitados ali em um ramal no João Paulo, ali no Nova Cidade, possivelmente 2 homens e uma mulher. Essas são as informações preliminares que nós conseguimos apurar. Então, daqui a pouquinho a gente já está indo a caminho lá do ramal em que foi encontrado esses 3 corpos, justamente para tentar apurar realmente se são 2 homens e uma mulher. Essas informações que nós temos, mas todas essas informações nós vamos trazer daqui a pouco no programa Alô Amazonas, com todas as informações apuradas e detalhadas para os nossos telespectadores, viu, Emanuel? Deixa eu aproveitar a tua participação aqui com a gente. Desde o início do programa nós estamos falando de uma tentativa de estupro de um homem contra uma garota de 14 anos, uma adolescente lá na Ponte Rio Negro. Que informações exatamente você tem sobre esse caso? Me traz pra gente, por favor. Pois é, Manuel, olha, esse homem que não teve o nome e nem a idade divulgados foi preso na tarde desta quarta-feira, depois de tentar estuprar essa adolescente de apenas 14 anos de idade em um trecho ali da Ponte Jornalista Felipe Dal, mais conhecida como Ponte Rio Negro, no município do Iranduba, que fica a 19 quilômetros distantes aqui de Manaus, em linha reta. De acordo com os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam essa ocorrência, eles informaram que foram abordados por uma equipe da Polícia Civil que informou aos PMs que essa garota se encontrava no início da ponte e que estava desesperada. Os policiais rapidamente se deslocaram até o local e, chegando lá, ao conversar com essa menina, ela relatou que esse homem que estava em uma bicicleta parou na barraca de venda de água de coco e a obrigou a cometer esse ato sexual. Só que ela entrou em luta corporal ali com esse homem, porque obviamente ela não queria nada com ele, ela entrou em luta corporal e conseguiu fugir das mãos desse homem que não foi identificado. Depois disso, ele fugiu em sua bicicleta, foi quando os policiais da 8ª SICOM começaram a fazer buscas ali e encontraram esse homem já que estava em destino aqui para a capital amazonense. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma faca dentro da mochila desse homem, só que essa faca não foi utilizada durante o ato sexual. Ele informou aos policiais que já foi acusado em um outro caso pelo mesmo crime de estupro de vulnerável, mas ele também não negou o crime. Ele disse apenas que tentou conversar com a menina, tentando informar ela que não era nada daquilo que ela estava pensando. Só que os policiais militares da 8ª SICOM não deram muito ouvido e encaminharam esse homem até a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente no Morada do Sol, na zona centro-sul de Manaus, para todos os procedimentos legais. Esse homem deve responder pelo crime de estupro de vulnerável e vai passar por uma audiência de custódia, viu, Emanuel? Eu volto com você. Ok, MEI, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco você passa as informações para a gente. A MEI e o Domingos vão se dirigir para esse local lá do João Paulo, viu? Obrigado, MEI, até daqui a pouco. Deixa eu trazer uma informação aqui. O Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Justiça Estadual condenou o réu José Luiz Lopes a 17 anos e 6 meses de reclusão pelo homicídio de Caroline de Souza Costa. Caroline de Souza Costa foi a vítima. O crime ocorreu em 2018 no bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade de Manaus. Segundo a polícia,
O crime ocorreu em frente da residência da vítima, na frente da filha desta vítima de 8 anos de idade. Caroline de Souza Costa recebeu 7 facadas. De acordo com o relato de testemunhas, na época, José flertava com a vítima, mas não conseguiu relacionar-se com ela e, por isso, resolveu cometer o crime. E, por isso, foi condenado pela justiça. Olha, a gente tem, diretora, agora voltando a falar sobre esse caso do João Paulo, a gente tem uma foto. A gente tem uma foto sobre este caso, não temos? Dá para exibir? Olha só, a foto é uma foto muito forte, inclusive. Os corpos estão parcialmente cobertos. Invasão Itaporanga é a informação que a gente recebe, o local onde esses corpos foram encontrados lá no João Paulo, na zona leste da cidade. Ali é Jorge Teixeira, loteamento João Paulo. A May Chapiama e o Antônio Domingos estão indo para esta área da cidade. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Pode retirar essa foto, por favor. A May e o Pedro Bala. Eu falei que era o Domingos, mas na verdade é o Pedro Bala que está, é o cinegrafista que está trabalhando com a May Chapiama. Daqui a pouco eles trazem mais informações ainda nesta edição aqui do Manhã no Ar. E depois você acompanha a reportagem completa no Alô Amazonas. Um grupo de voluntários vai à Assembleia Legislativa solicitar aos deputados medidas de proteção na Ponte Rio Negro. A intenção é evitar os casos de suicídio no local. Estas psicólogas fazem parte de um grupo de 12 profissionais que se reveza para fazer atendimento especializado na ponte sobre o Rio Negro e tentam evitar novos casos de suicídio. Os vigilantes que ficam lá, eles nos chamam, a gente chega para fazer o acolhimento, uma escuta especializada, e dali nós fazemos o acompanhamento até no Hospital Eduardo Ribeiro. Mas para os especialistas é preciso outras providências para prevenir que outras pessoas tirem a própria vida na ponte. Um gradil ou rede de proteção poderiam ser alternativas. Ou pelo menos de forma mais imediata que se coloque uma rede de proteção ao longo de toda a ponte. Se você muda para um prédio e você tem um filho, você vai deixar a sua sacada de um prédio alto sem a tela de proteção? De forma alguma. Então a gente precisa proteger a vida da população, a vida de quem a gente ama. A categoria vem se mobilizando e alguns profissionais de psiquiatria e psicologia conversaram com deputados estaduais para buscar uma solução. Para este parlamentar, o governo tem grande responsabilidade nesse assunto. Aquilo é uma obra pública, tá? Que apesar de estar sendo paga, não está conclusa. Falta exclusas que pode sofrer aditivo ainda. Então, o governo do estado tem esse dever, tem essa obrigação de apresentar uma solução plausível para resolver esse problema que temos aqui no estado, que é do suicídio. Este outro deputado propõe ainda a ampliação do atendimento psicológico gratuito em unidades de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos o Brasil na contramão do que acontece no mundo. O número de suicídios no mundo ele reduziu, no Brasil ele cresceu 7%, e nós precisamos tomar as medidas necessárias para combater esse mal que acontece no país. Quem lida diariamente com o problema diz que a população pode contribuir. Segundo esta psicóloga, até mesmo taxistas e motoristas por aplicativos podem evitar novas mortes. E seria interessante se cada motorista tivesse um olhar mais delicado. Um olhar clínico, que nós chamamos na psicologia. Um horário impróprio, meio-dia, às 13, às 14. Adolescentes. O que um adolescente vai fazer em um local propício, né, que a sociedade já está sabendo dos acontecimentos, o que esse adolescente vai fazer nesse local? Esse motorista, ele tem que estar atento para esse ponto. Né? Para na guarita e deixa lá e chama uma pessoa, né, para conversar. Né? É uma forma de nos ajudar. Familiares e amigos também têm papel fundamental para ajudar quem desenvolve a depressão. Uma simples conversa e momentos de atenção podem fazer a diferença. Essa pessoa precisa da nossa atenção, precisa da nossa empatia, pensar como ela pensaria, agir como a gente gostaria que agisse com a gente. O amor ele é uma das bases fundamentais para a mudança, o acolhimento, o abraço.
amor e empatia podem mesmo fazer muita diferença. Vamos ver o que os deputados conseguem fazer sobre este caso. Agora, traz de volta para mim a Tamires Claire, por favor, porque nós temos acompanhado de ontem para hoje uma confusão no PSL, na liderança do PSL. Ora é o antigo líder, ora é o filho do Bolsonaro. Tamires, como é que está essa história? Como é que vai ficar essa história? O que você tem de informação? Como é que está hoje de manhã? Porque eu só soube até ontem, né? Porque ontem mudou várias vezes. Uma hora era o filho do Bolsonaro, depois uma hora um coloca um requerimento, coloca outro. Como é que está isso? Pois é, teve toda uma confusão, né, ontem, mas hoje isso vai ser resolvido porque eles vão levar até a mesa diretora toda essa confusão. Para você que está em casa possa entender, o que aconteceu foi o seguinte: o líder do PSL até ontem era o delegado Valdir, do PSL de Goiás. Mas ele é a favor ele é do grupo que é a favor nessa briga toda entre o presidente Bolsonaro e o líder, né, e o presidente do partido. Ele é a favor do presidente do partido, que é o Luciano Bivar. E aí o que acontece? Ontem foi protocolado um documento com 27 assinaturas para que ele saísse ali da liderança do PSL na Câmara dos Deputados e entrasse Eduardo Bolsonaro. Só que logo em seguida, minutos depois, foi protocolado um outro documento com 32 assinaturas para que ele deixasse o poder, que o Eduardo Bolsonaro deixasse a liderança. E logo em seguida entrou um terceiro documento com outras 27 assinaturas, dessa vez endossando a liderança de Valdir, do delegado Valdir. E aí ficou essa discussão, o que vale mais? O último documento com 27 assinaturas, falando, né, que o presidente seria, que o líder seria o delegado Valdir, ou que seria esses de 32 assinaturas, né? Então ficou nessa dúvida o que vale mais, o último ou com maior número de assinaturas. E aí há também essa possibilidade de Eduardo Bolsonaro voltar, porque há a possibilidade de alguns dos deputados retirarem as assinaturas. E aí ficaria esse número que é maior, né, que endossa, na verdade, a liderança de Valdir, ficaria menor, ficaria com 26 assinaturas. E aí, no caso, quem iria assumir a liderança seria Eduardo Bolsonaro. Há ainda outros problemas acontecendo ali. Há a possibilidade também de alguns deputados serem expulsos do partido. Isso foi o que divulgou a assessoria de uma das deputadas, Carla Zambelli, que é do PSL de São Paulo. Ela disse que há essa movimentação para haver a expulsão de alguns deputados que estão contra o deputado, que estão contra o presidente do partido, né? Enfim, tudo isso vai ser decidido hoje lá na Câmara dos Deputados. Realmente a liderança, a maior briga é, na verdade, entre o presidente da República e o presidente do partido, Luciano Bivar, contra Bolsonaro, né? Então tudo isso vai ser resolvido hoje, mas essa briga do PSL provavelmente deve durar ainda bem mais tempo, né, Manuel? Deve durar mais tempo e, de repente, pode, inclusive, comprometer a estabilidade do próprio governo, que depende do apoio dos seus deputados. E como é um governo cristão, um partido que se diz cristão, e a própria Bíblia diz que a casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A gente vai seguir acompanhando esse caso para ver no que vai dar isso aí. Se vai dar o antigo líder, se vai ser o filho do Bolsonaro, enfim. Obrigado pelas informações, viu, Tamires? A gente continua falando também de um outro assunto de interesse de todos nós, mas que interessa a todos os brasileiros, viu? Porque o Supremo Tribunal Federal começa a discutir hoje de forma definitiva sobre a prisão em segunda instância, viu? De acordo com o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, o julgamento da validade da prisão em segunda instância deve se estender até a semana que vem, quando de fato começam as análises. Por hora, ocorre apenas as manifestações das partes envolvidas nos processos. O que o Supremo vai analisar? São 3 ações declaratórias de constitucionalidade e protocoladas pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo PCdoB e pelo antigo PEN, hoje o Patriotas. De tão polêmico esse assunto, já entrou e saiu da pauta no STF 4 vezes desde 2016, quando uma decisão do Supremo foi favorável à prisão a partir da segunda condenação do réu. Antes disso,
prevalecia o entendimento de que uma pessoa só poderia ser encarcerada depois dos julgamentos de todos os recursos previstos na Constituição. E aí, enquanto isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a discussão da PEC que entrou na pauta na Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira só deve andar lá na casa depois que o STF emitiu seu parecer sobre o assunto. Você me acompanhou aí? São duas coisas. No Supremo, os ministros discutem novamente agora o mérito da questão, se vale ou não a prisão em segunda instância. Isso pode ir até a semana que vem, quando os ministros de fato vão votar. Primeiro vão se ouvir, vai se ouvir os pareceres, vai se ouvir o relator, vai se ouvir todo mundo, depois os ministros começam a votar. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, já há uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça, que teve uma votação embargada, né? A relatora deste caso na CCJ é a favor da prisão em segunda instância, mas a oposição e o Centrão conseguiram embargar essa votação na CCJ no primeiro momento, que deve voltar para a pauta hoje na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já se posicionou e disse que esse assunto só vai a plenário, ele só cria comissão especial, porque depois que sai da CCJ vai para uma comissão especial até chegar no plenário. O Rodrigo Maia que é o responsável por dar encaminhamento a essas coisas. Por isso que o presidente da Câmara tem tanto poder, viu? E ele diz que isso só acontece depois que o Supremo decidir. Ou seja, vamos esperar o Supremo. Se o Supremo legislar, porque o que o Supremo está fazendo é legislando, tá? Não tem essa previsão. O que está escrito na lei é que a prisão deve ocorrer depois do trânsito em julgado. Então não tem uma legislação sobre isso. O que o Supremo está fazendo agora é legislando, vai decidir sobre isso. E aí, o que o presidente da Câmara dos Deputados está fazendo? Não, vamos esperar o Supremo. Ou seja, na minha opinião, tá? Ele está esperando o Supremo fazer o que o Legislativo deve fazer para depois os deputados verem se vão fazer alguma coisa. É para que os poderes não entrem em conflito, para que trabalhem em harmonia. E a opinião pública, os deputados não estão muito preocupados com isso, tá? Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre os dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que cita a concentração de riqueza. Não vem nenhuma novidade por aí, viu? Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse levantamento mostra que os rendimentos obtidos entre os mais ricos foi na média de 27... Me ajude, diretora, com esse número aqui, por favor. É R$ 27.744, é isso? Já entre os mais pobres, chegou a R$ 820. Já viu a diferença aí? 27 mil para 820? A diferença entre os rendimentos foi de 1% entre ricos, já entre os mais pobres foi de 50% do ano passado. Ou seja, os pobres ficaram mais pobres, 50%. Os ricos, a diferença foi de 1%, ou nenhuma, tá? Na avaliação do IBGE, essa diferença está relacionada ao mercado de trabalho nos últimos anos, porque o rendimento real da metade dos mais pobres caiu ou subiu bem menos do que o dos mais ricos nos últimos anos. Esses dados são considerados recorde na série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE, que começou a ser realizada em 2012. Eu disse para vocês... Agora vamos falar sobre a temida insônia. A insônia é caracterizada pela incapacidade de iniciar ou manter o sono, obviamente, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 40% da população apresenta algum tipo de distúrbio de sono. Sabe aquela desculpa básica? Só vou dar uma olhadinha aqui nas redes sociais antes de dormir, só vou ver aqui a minha página, o meu perfil. Esse comportamento pode trazer prejuízos à nossa saúde, tá? Pode trazer um impacto na saúde mental, um fator que pode afetar diretamente o coração. Tratar a insônia pode evitar o infarto e até mesmo o acidente vascular cerebral, conhecido por AVC. Para você ter uma ideia, em 2017 a insônia foi alvo de debate no maior congresso de cardiologia do Brasil, esse congresso que ocorreu lá no estado de São Paulo. Agora a gente mostra uma reportagem para falar sobre esse assunto.
e traz dicas de como tentar ter uma boa noite de sono. Felizes os que conseguem ter uma boa noite de sono e quem não tem sabe os sintomas. A fadiga, com certeza, o pouco rendimento que a gente tem, a insatisfação, às vezes a impaciência, até mesmo a aparência fica meio abalada, né? Tony sofre com insônia desde os 25 anos. Segundo ele, o problema é de família e nunca procurou tratamento. Não, devido à falta de tempo, ao dia ser corrido, ainda não procurei tratamento. E antes de dormir... E você usa o celular antes de dormir? Como qualquer um brasileiro. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. A ausência de sono influencia na concentração, mudança de humor e dificuldade de aprendizagem. E o problema pode trazer outras sérias consequências. A insônia é a dificuldade de iniciar o sono, manter ou finalizar o sono de maneira adequada. Tá? Então, são pacientes que não conseguem dormir ou acordam muitas vezes à noite ou então finalizam o sono de maneira precoce e que, consequentemente, tem uma diminuição na qualidade de vida. No Brasil, 92% da população tem acesso ao celular. São 129 milhões de pessoas adeptas à rede social. E o que tudo isso tem a ver com a insônia? É que essa interação com a internet pode aumentar o nível de ansiedade. E, além disso, a luz do aparelho também diminui a melatonina, hormônio ligado ao sono. O celular, assim como a televisão, o tablet ou qualquer fonte emissora de luz, é um grande problema, tá? E que pode realmente aumentar muito a incidência de insônia na sociedade, por vários motivos. Tá? O primeiro é porque a fonte de luz ela acaba impedindo a formação da melatonina, a liberação da melatonina. A melatonina é um hormônio que nós produzimos por uma glândula chamada glândula pineal e que ela necessita da ausência de luz solar e da ausência de fontes de luz. Então, quando a gente está usando o celular ou vendo televisão, os índices de melatonina eles vão cair no nosso organismo e com isso a gente não consegue induzir o sono. Tá? Então, esse é o primeiro fator. E o segundo é porque quando você está no celular, concentrado, focado, isso acaba aumentando não só a ansiedade, né, de você estar vendo o tempo inteiro redes sociais, aquelas discussões, ou aquelas fotos, então você fica mais ansioso, mais concentrado naquela atividade e acaba impedindo que você também durma de maneira eficaz. Fatores psicológicos estão ligados à insônia e, segundo o neurologista, o maior número de pessoas atingidas são as mulheres. É devido principalmente às alterações relacionadas com o transtorno de ansiedade e com depressão, que no geral atinge um pouquinho mais as mulheres. Tá? E por conta disso, os fatores emocionais eles também afetam muito a qualidade do sono. Por isso as mulheres têm um pouquinho mais de incidência de insônia. Para uma boa noite de sono, é preciso ter rotina saudável, principalmente antes de dormir. É a chamada higiene do sono. São medidas comportamentais que a gente orienta a todas as pessoas para que elas possam ter uma qualidade de sono melhor. Isso inclui não só não usar o celular, efetivamente, pelo menos 1 2 horas antes de dormir, não ver televisão, não pegar no celular, não ter nenhuma fonte de luz, importante para que você não afete a produção da melatonina, dormir em um ambiente tranquilo, ir para a cama apenas quando você vai dormir, tá? Então quer assistir TV, quer fazer alguma outra atividade, faz fora do quarto, O quarto é um momento para você relaxar, tá? Então você vai dormir apenas na hora correta, ter uma rotina certa, um horário para dormir, um horário para acordar, tá? Seja com 6 ou 8 horas por noite, isso é importante. Também é importante que a gente não tenha nenhuma alimentação muito grande próximo do sono, nem faça uma atividade física muito extenuante, certo? Então, são todas medidas de mudanças de comportamento que a gente avalia, explica para os pacientes, para que eles possam, então, ter uma rotina, um hábito de sono saudável. E lembre-se, quanto menor o uso de medicamentos e automedicação,
melhor. Remédio sempre tem que vir em último lugar, né, doutor? Exatamente. As medidas comportamentais, a higiene do sono é muito importante para que a gente evite o uso de medicações. O uso de medicamentos a longo prazo, ele traz muitos efeitos colaterais, traz vício, traz dependência. Então é óbvio que é muito melhor a gente apenas mudar a nossa rotina, mudar os nossos hábitos para ter um efeito saudável no sono, do que usar medicação que pode ser bastante prejudicial. Olha, vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz informações sobre essas mortes, esses corpos encontrados lá no João Paulo. Nossa equipe de reportagem já está indo para este lugar e daqui a pouco trazemos as informações para vocês aqui no Manhã no Ar. Depois do intervalo também a gente traz a informação sobre a lei aprovada na Assembleia Legislativa que proíbe questionar orientação sexual religiosa em entrevista de emprego aqui no estado do Amazonas. Tem também, informação sobre o Enem 2019. Já estão disponíveis os cartões de confirmação dos locais das provas, Lembrando que o exame acontece nos dias 3 e 10 de novembro. É informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo.